E aí, galerinha, tudo bem? Você sabe como faz para fatorar um trinômio quadrado perfeito? Então não saia daí, depois da vinheta a gente fala um pouco mais sobre isso. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, já se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, a gente vai dar continuidade aqui com fatoração de polinômios, certo? E hoje a gente vai ver mais um caso de fatoração que é justamente, né, o trinômio quadrado perfeito, certo? Então, a gente já viu, por exemplo, os produtos notáveis, que é quadrado da soma e quadrado da diferença, não é isso? Então, se eu tenho, por exemplo, A, né, pode ser mais ou menos B, não é isso? Tanto pode ser com a soma ou com a diferença aqui, elevado ao quadrado. Isso daqui é o quadrado do primeiro termo, não é isso? Mais ou menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, não é? Mais ou menos porque se aqui for mais, aqui fica positivo. Se aqui for menos, aqui fica negativo, não é isso? Mais o quadrado do segundo termo. Beleza. Então, isso daqui é o que nós chamamos de trinômio quadrado perfeito, certo? O que nós vamos fazer agora? Quando a gente pegar, né, a expressão dessa forma, nós vamos escrever dessa maneira aqui, beleza? Então, vamos ver aqui. O primeiro caso é a gente verificar, né, se a expressão realmente ela é um trinômio quadrado perfeito, certo? Como é que eu faço isso? Simples. Você vem aqui nesse primeiro termo da expressão, ó, vai extrair a raiz quadrada dele, né? Então, a raiz quadrada de x ao quadrado, ok? Isso daqui dá o quê? Ó? Como esse 2 aqui é igual ao índice da raiz, né? Cancela, fica só o x. Aí você vai extrair a raiz desse terceiro termo aqui, ó, raiz quadrada de 25, isso daqui vai dar 5, não é? Agora, a gente obteve o seguinte, ó, a gente obteve aqui dois termos, né, que vão ser justamente o nosso primeiro termo, deixa eu só mudar a cor aqui, vão ser justamente o nosso primeiro termo e o nosso segundo termo aqui, quando eu for escrever na sua forma fatorada, dessa maneira, certo? Só que tem um porém, eu só vou poder escrever dessa maneira, né, se eu verificar que o meu segundo termo ele é dessa maneira aqui, ó. Como? Dessa maneirinha aqui, ó. Ele é duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Aí sim, eu vou poder escrever na sua forma fatorada aqui, certo? Que vai resultar um produto da soma ou um produto da diferença, beleza? Então, como é que a gente verifica? Moleza, ó. Eu vou ver se duas vezes o meu primeiro termo, né, vezes o segundo termo, vou ver se vai dar o termo central, que é o que eu tenho aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes... Quem é o primeiro termo que eu obtive aqui? Ó? X. Não é isso? Vezes, desculpa. Vezes o segundo termo aqui, que é 5. Não é isso? Então, quando eu faço isso aqui, ó, 2 vezes x vezes 5. 2 vezes 5 dá 10, não é isso? Então, vai ficar 10. 10 o quê? 10x. Então, perceba que esse resultado que eu obtenho aqui tem que ser igual ao termo central que eu tenho aqui, ó. Se for, né, se for duas vezes o primeiro vezes o segundo é o termo central, é porque eu tenho um trinômio quadrado perfeito e eu posso escrever ele dessa maneira aqui, ó, certo? Mas por que é duas vezes o primeiro vezes o segundo? Vem justamente desse padrão aqui que nós já vimos lá no produto notável, ó. É duas vezes o primeiro vezes o segundo. Como eu estou fazendo o caminho inverso, não é isso? Então, eu tenho que verificar se essa parte aqui, esse exemplo que eu pego, é dessa forma aqui, certo? E aí sim eu vou poder escrever finalmente ele como sendo o primeiro termo, que é x, mais o segundo termo, que é 5. Isso daqui é elevado ao quadrado. Então, essa daqui é a sua forma fatorada, certo? Como é que eu sei se é um mais ou se é um menos aqui no meio? Vem desse sinal aqui, ó, certo? O sinal do termo central aqui, beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver mais um exemplo. Então, a gente já sabe, né? Primeiro passo é verificar. Eu extraio a raiz desse primeiro termo aqui, ó, raiz quadrada de x ao quadrado. Eu extraio a raiz desse terceiro termo aqui, ó, raiz quadrada de 36, não é? Quanto vai dar aqui, ó? Corta o expoente com o índice, sobra x, beleza? Aqui a raiz quadrada de 36 vai dar 6, não é? Agora eu vou verificar se duas vezes, não é isso? O primeiro termo aqui, que é x, vezes o segundo termo aqui, que é 6, vai dar igual ao termo central, não é? Então, ó, 2 vezes 6, 12. 12 vezes x, 12x. Beleza, deu exatamente igual, ó, ao termo central, né? Então, isso daqui é um trinômio quadrado perfeito. Como é que eu faço para fatorar esse trinômio quadrado perfeito? Moleza, né? Primeiro termo que eu obtive aqui, ó,
né? Aí vai ser o mais ou menos. Você olha para esse sinal aqui, ó. Como aqui é negativo, então aqui vai ficar negativo, certo? O segundo termo que eu obtive aqui, ó, 6, e tudo isso elevado ao quadrado. Então, se a gente desenvolver esse quadrado da diferença, ele volta a ser essa expressão aqui, certo? Então, mais um exemplozinho, né? A gente tem isso dessa maneira aqui agora, ó. Então, vamos lá. Extraindo essa raiz quadrada desse primeiro aqui, ó. Raiz quadrada de 9x ao quadrado, né? Isso aqui é moleza de fazer. Quanto é a raiz quadrada de 9? Não é 3? Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? A gente já viu nos dois exemplos anteriores, né? Vai sair só o x aqui. Então, isso aqui dá 3x, certo? Aí eu vou extrair a raiz quadrada desse termo aqui, ó. Raiz quadrada do 64. Beleza, né? Raiz quadrada do 64 vai dar 8, não é isso? Porque 8 vezes 8 dá 64. Então, agora eu vou ver se duas vezes o primeiro termo aqui, ó, 3x, vezes o segundo termo que eu obtive aqui, que é 8, né? Vamos ver quanto é que dá. Se vai dar o meu termo central aqui. Então, vamos lá. 2 vezes 3 dá 6, não é? 6 vezes 8 dá 48. 48x. Só preciso multiplicar os números e a letra eu só levo ela lá para o resultado. Como só tem ela, nesse caso aqui, né? Esse 48x, ó, dá exatamente igual ao meu termo central. Certo? E se não desse igual, quando eu fizer essa verificação, se não desse, se não der, você não pode fatorar dessa maneira, certo? Existe aí outra técnica que é conhecida como completar quadrado, que a gente verifica um termo que adiciona aqui, mas enfim, isso aqui é assunto mais, digamos assim, um pouco mais avançado, mais para frente, certo? Não vamos se preocupar com isso agora não. Agora a gente vai só se preocupar se realmente dá, né? Verificar se realmente esse resultado aqui dá o termo central. Se não der, você não mexe, deixaria aqui, certo? E futuramente a gente vê aí a técnica de completar quadrado, que é quando esse produto aqui não resulta no termo central, né? E aí a gente tem uma técnicazinha de fazer, de acrescentar alguma coisa aqui para dar esse resultado, beleza? Então vamos lá. Nesse caso aqui, como deu, ó, então vai ser meu primeiro termo, que no caso aqui foi 3x, certo? Agora mais, não é? Por causa desse sinal aqui, mais o meu segundo termo que foi 8, tudo isso elevado ao quadrado. É sempre ao quadrado? Sim, é sempre elevado ao quadrado aqui. Certo? Eu estou fazendo o caminho inverso do quadrado da soma ou da diferença. Então, vai sempre ficar elevado ao quadrado aqui. Beleza? Mais um exemplo, né? A gente pode ter isso aqui também, ó. Se eu quero, né, verificar se isso daqui dá para fatorar por um trinômio quadrado perfeito, a gente vai fazer o seguinte. Ó. Extrai a raiz, né, do primeiro, raiz quadrada de 16x ao quadrado. A gente procede igual do exemplo anterior, beleza? Então, qual é a raiz quadrada de 16? 4, né? Qual é a raiz quadrada de x ao quadrado? X, ok? Encontrei o primeiro termo. Esse aqui, ó, moleza também, né? Raiz quadrada de 1, isso daqui é 1. Então, aqui é o meu segundo termo. E aí eu verifico se duas vezes o primeiro termo aqui, ó, vezes o segundo termo aqui, que é 1, isso daqui se vai dar o meu termo central, né? 2 vezes 4, 8, vezes 1 vai dar o próprio 8, 8x. Então, deu exatamente o termo central. Como é que a gente pode fatorar isso daqui? Ó? Primeiro termo, que é 4x, né? Menos, porque esse sinal aqui é negativo, ó, sinal que vem para dentro do parênteses sempre é o sinal do termo central aqui, beleza? Então, menos o segundo termo que eu obtive aqui vai ser 1, e tudo isso elevado ao quadrado, certo? Então, está fatorada a nossa expressão aqui. Então, lembrando, gente, como eu mostrei aqui no primeiro exemplo, a gente precisa fazer o caminho inverso, né? A gente precisa fazer o caminho inverso desse produto notável aqui, que é conhecido como produto da soma ou produto da diferença, certo? Eu vou até deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima com os vídeos onde eu falo sobre esses produtos notáveis aqui. A gente pega os termos nessa maneira e escreve dessa maneira. Agora a gente está fazendo o caminho inverso, né? Eu estou pegando o termo dessa maneira aqui, ó, e escrevendo ele dessa maneira aqui, fatorada no caso. Beleza? É isso? Então, é basicamente isso, certo? Qualquer dúvida que ficou, pode deixar nos comentários abaixo que eu vou responder vocês, certo? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.